galera, passando aqui para dar um breve recado para vocês. Você que se amarra em fazer aposta esportiva, eu super te recomendo a Bet7k. Na Bet7k, o seu primeiro depósito eles dobram o valor. Botou 10, vira 20, 20 vira 40, 80 vira 160, indicando um amigo aí, por exemplo, você ganha R$ 20 para apostar. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$ 1.200. Bet7k, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aí a gente vai acabar entrando num ponto importante e escuso, e acho que todo torcedor gostaria de saber. Igual você falou em valores aqui que me assustou. O que leva alguém gastar 300 mil reais numa campanha ou milhões de reais numa campanha, sendo que, acho até errado, tá? No atual modelo do Vasco, salvo engano, se eu não estiver falando besteira, pesquisa pra mim, Bruno, por favor, se os vice-presidentes do Flamengo são remunerados. Eu acho um absurdo vice-presidente de clube trabalhar sem ser remunerado. Porque quando você remunera, você inclusive consegue fazer daquilo um trabalho e o cara se dedicar full time àquilo dali. Para você tocar um clube do tamanho do Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, do Sport, que foi o nosso adversário do final de semana, você tem que se dedicar àquilo. Não dá para você tocar um clube do tamanho do Vasco nas coxas, indo lá quando dá, 1 hora por dia. E aí você tem salário. Não faz nenhum sentido você ter um estresse desgraçado e não ser remunerado. Um salário condizente, você não vai botar um presente para ganhar um salário de um jogador de futebol, não é por aí também. Mas alguma remuneração tem. Inclusive, eu acho que abriria interesse de putas profissionais do mercado se interessarem a ver clubes de futebol como oportunidades profissionais e tentar pleitear esses cargos. Acho que já começa por aí. Mas partindo da nossa realidade atual e não a desejada, que eu mencionei, não tem salário, o que leva a grupos políticos e candidatos gastarem centenas de milhares de reais, como você informou, ou até milhões de reais para ganhar a eleição num clube, em tese, onde ele não ganha um centavo. Muito pelo contrário, tem todo esse estresse que a gente já narrou desde o começo do episódio. Me explica por quê alguém gasta milhões de reais para tentar ganhar um cargo ao qual ele não ganha um centavo. Aí abre-se a margem automaticamente de quem está me assistindo em casa de... Porra, o cara já entra mal intencionado na intenção de fazer grana com futebol. Eu queria que você comentasse esse aspecto. Vamos primeiro para a profissionalização do futebol, né? Que é um tema importante que nós fomos um dos primeiros no Brasil, né? No Brasil, a levantar essa bandeira dos grandes clubes, lá em 2014, né? Nós batemos na tecla de importância de se profissionalizar o corpo gestor do futebol, né? O futebol é um dos poucos negócios bilionários do mundo amador no Brasil. Isso é bizarro, porque esse movimento ali, milhões e milhões e milhões e milhões de reais, né? Quase bilhão, por causa do Flamengo, bilhão de reais, né? E o cara é amador. E a estrutura de poder é amadora. Independente se tem ou não tem profissionais contratados e remunerados, porque o futebol sempre foi profissionalizado, desde a década de 70, né, 60, quer dizer, o jogador sempre ganhou alguma coisa, sempre foi profissional, quer dizer, não sei, mas há muito tempo é profissional, não é uma novidade o fato do futebol ser profissional. O futebol é profissional há muito tempo. O médico é pago, o treinador é pago, o jogador é pago, a comissão técnica é paga, não tem novidade. O fisiologista é pago, o fisioterapeuta é pago. Há muito tempo, há mais de 40 anos. Então, profissionalizar o futebol. Isso não é novidade. Sempre foi, há muito tempo já é, não é novidade. Onde é que está o problema? Na estrutura de poder. A estrutura de força, de poder, de comando, não falar poder, mas de comando do clube, que é amadora. E aí você tem umas situações bizarras, em que você tem pessoas altamente capacitadas, profissionais muito bem remunerados, que recebem anualmente 10, 15, 20 milhões de reais, né, tomando ordem de alguém que não recebe nada, que é amador. Aquele negócio, que sai dali e vai tocar o seu negócio em casa, a sua empresa, seu trabalho e tal. Então, e nós sempre fomos favoráveis à profissionalização desse movimento. Existe agora, né? Esse movimento começou a acontecer com a SAF. Né? Então a gente está falando já de uma situação em que no Vasco não vai mais acontecer. Né? No Vasco que a gente conhece. A estrutura de poder, pelo menos a do futebol... porque o clube associativo continua mesmo... O associativo continua. Mas o futebol, ele já começa a ter um contorno mais parecido com isso que a gente está falando. Um contorno de um clube estruturado e profissionalizado. Que é o que tem que ser, efetivamente. Quer dizer, não existe essa possibilidade, na minha visão, de você ter um negócio que é tocado por amadores. Né? Porque você tem que, como você falou, dedicação é 24/7.
Não tem como você tocar um clube como o Vasco. Ah, não, hoje eu vou aqui rapidinho, depois eu volto, vou passar um tempo lá na minha fazenda, agora eu volto. Isso não existe, não tem condição. Né? Se você faz isso, você abre um espaço gigante para uma série de coisas acontecerem fora daquilo que você planejou. Né? Interesses e mesmo desmandos. Né? Falta de comando, falta de orientação estratégica e tática. Né? A gente viu isso acontecer no Vasco. Aliás, temos visto acontecer no Vasco nos últimos 2 anos. Né? Aliás, nos últimos 5. Entendeu? Eu diria até nos últimos 20, melhor dizendo. Né? Vai andando na cama. É complicado. Então, assim, esse é um lado. Em relação à campanha, eu concordo com você. Eu acho que é difícil fazer uma campanha e não gastar nada. Não é impossível. Ninguém gasta. Presidente da Olaria tem lá uma campanha, vai gastar alguma coisa. É normal, bandeira, camisa. Até um certo ponto, eu diria que é algo até colaborativo entre amigos, entendeu? Ou seja, cada um dá lá, um dá 1.000, outro dá 500, aí junta um grupo de amigos, levanta R$5, R$5.000, outro levanta R$10.000. Foi o nosso caso. Ele tinha vários grupos de apoio, né? Cada um lá fazia um ratatá, vendia rifa, não sei o que e tal, juntava um dinheirinho. A gente ia fazendo a campanha, fazia as camisas. Aí tem muita gente que pediu camisa nossa, eu cansei de cara, não tem mais camisa, não dá mais pra fazer camisa. Acabou o dinheiro. Então não tem mais como fazer camisa. Né? Muita gente já peço desculpa, você que mandou mensagem pra mim lá no Instagram pedindo camisa, e eu disse, não tem mais camisa, acabou. Porque a gente tinha uma limitação. Tinha verba de gastar, infelizmente, em segurança, né? Tinha que gastar dinheiro com estrutura de comunicação, né? Que tem que fazer, né? Mas não conseguimos ter uma super estrutura. Né? O que nos estranhou, e pela primeira vez, isso foi uma primeira eleição que isso acontece, pelo menos é que eu participei, e não tenho conhecimento de ter acontecido em outras eleições do Vasco, em que nós vimos uma super mega estrutura montada a favor de um candidato. Né? Isso foi a primeira vez que eu vi no Vasco, em 10 anos de vida política do clube, e como sócio, 40. Né, praticamente, né? Eu nunca vi isso na minha vida. Tá falando do Leve esse ano. Uma superestrutura a favor de um candidato, né? Que dominava as redes sociais com uma série de estratégias, né? Que nós não tínhamos condição. Quando nós vimos o quanto custava uma coisa dessa, mas, não tem condição de bancar isso. Esquece, não dá. Né? E isso é desproporcional para o clube. Então, acho que isso é nocivo. Quando entra num cenário como esse, porque aí começa a misturar outras questões que eu não consigo enxergar. Exatamente como você fala bem, qual é o interesse. Porque até um certo ponto, o interesse é de fato colaborativo mesmo. Ou seja, eu tô aqui, eu sou um empresário, você é um cara que eu acredito, um cara que eu gosto, vou te dar lá R$5.000, R$3.000, R$4.000, que era a gente recebia de doação, entendeu? Normal. Eu vou comprar 10 camisas, vou mandar comprar 50 camisas. A gente teve um tempo que a gente começou a fazer assim. Não tinha mais dinheiro, a gente falou, quem pode dar camisa, em vez de dar dinheiro? Aí tinha lá a gráfica que rodava nossas camisas, a malharia gráfica, e a gente ligava pra ela e falava, cada camisa é R$15. Quantas camisas você pode dar? Vai lá e paga direto, entendeu? Aí já ligava pro cara da loja, quem mandar pra gente aí, fulano vai pagar 15 camisas. Fulano ia lá, depositava 15 camisas, R$150, pum, pronto, 10 camisas, entendeu? E assim ia. E aí ele pegava as 10 camisas e ele distribuía pra quem ele queria distribuir. Porque a gente nem tinha esse controle também, né? Era uma coisa meio amadora, como tem que ser. É um clube, né? Agora, começa a se transformar, e eu vejo isso acontecer muito no futebol brasileiro, e eu não só vejo, mas eu anseio por essa mudança, e eu sempre falo isso, você vai ver áudios meus aí de 2014 falando sobre isso, né? Da transição do esporte, do futebol, da indústria do esporte, daquele esporte romântico, né? Porque a gente chama de sportainment, que é a mistura do esporte com entretenimento. Que aí você começa a ver, sei lá, um Neymar da vida se confundir com, sei lá, um Justin Bieber, em termos de exposição, em termos de peso de imagem, né? Imagético. E também de ganho. Então você vê os grandes esportistas hoje com ganhos astronômicos. Porque movimentam somas astronômicas. Porque merecem. Não sou contra isso, não. Movimentam somas astronômicas e ganham como qualquer popstar. Às vezes até mais que um popstar. Mas isso requer uma estrutura do clube de captação de recurso, de gestão de recurso, né, de equilíbrio entre esses ativos, para você não gerar um desencontro de caixa muito forte dentro do clube. Né? Então isso requer uma gestão profissional. Não dá mais para ser, tá faltando salário, liga pro fulano, vê se ele dá mais, liga pro dono lá do mercado, vê se ele dá mais R$10.000 aí para fechar a conta do mês. Isso foi assim há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Hoje em dia, e já não é de hoje, eu diria assim, nos últimos 20 anos, isso se intensificou. Se você pegar ali
o final da década de 90, início da década de 2000, você vê claramente essa mudança. Né? Um marco dessa mudança foi a negociação do Figo, que sai do Barcelona pro Real Madrid, né, que foi a grande transação. Documentário muito bom pra assistir no Netflix. Aliás, é verdade. Muito bom, muito bem feito, inclusive. Que a grande negociação que sai do Barcelona pro Real Madrid, aquilo foi um marco na mudança do negócio, né? É que você tem ali uma briga de dois grandes clubes regionais, dos maiores do mundo naquele momento, que continuam sendo dois grandes clubes, dois maiores do mundo, mas com somas que já começam a passar do que era razoável. Dali para frente, só é recorde atrás de recorde, né? Aumento atrás de aumento. Quer dizer, o mercado mudou, né? E claro, o Brasil reflete isso, porque o Brasil é o grande celeiro, é o grande produtor, o grande supermercado de jogo do futebol no mundo e vai continuar sendo durante muitos anos, né? O próximo Cristiano Ronaldo, o próximo Messi, o próximo, sei lá, Mbappé ou Benzema vai sair do Brasil, né? Grande chance de sair do Brasil. Os grandes craques mundiais, seguramente, os 5 melhores do mundo, sempre vai ter um do Brasil no meio. 1, 2, 3 do Brasil no meio. Então o Brasil obviamente vai sofrer esse reflexo. E aí quando você vê uma negociação que lá na ponta, lá no futebol europeu, ela movimenta 350 milhões de euros, aqui ela vai para 335, 40 milhões de euros. O que já é uma soma considerável. Você está falando de um ativo, puro, um só ativo, né? Ou seja, um jogador. Né? Então isso é uma coisa importante que você não pode ficar na mão de qualquer um, sem controle.